Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça a sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Cerberus, parte 19. Valentina segurou com força o braço de Cerberus, os olhos marejados, a respiração trêmula. Cerberus, murmurou quase num sussurro, o medo transbordando em sua voz. O contato dela pareceu puxá-lo de volta. Cerberus respirou fundo, e os olhos rubros antes selvagens voltaram lentamente ao tom mais sóbrio. O silêncio ao redor da mesa era palpável, pesado como chumbo. Elliot, ainda observando cada mudança no semblante do anfitrião, quebrou a tensão com um tom grave e curioso. O que aconteceu com você, Cerberus? Nem parece o mesmo Varcola que voltou de New Orleans comigo e com Klaus. Conde Orloff, que até então mantinha o olhar fixo em sua taça de vinho, ergueu a cabeça com pesar, a culpa se refletindo em seus olhos. A culpa é minha, Conde Helsing. Sua voz soava quase resignada. Eu o incentivei a pegar a espada, e agora o poder dela mexe com a personalidade de Cerberus, trazendo à tona algo que talvez fosse melhor permanecer adormecido. Elliot franziu o senho confuso, mas antes que pudesse responder, Cerberus já havia recuperado sua compostura. Endireitou-se na cadeira, o semblante imponente, e falou firme. Só para constar, a espada não me controla. Eu não sou escravo dela. Seus olhos faiscaram ao fitar a Cove, ainda desacordado. Mas essa escória ao seu lado, Elliot, realmente me irrita. Um silêncio denso voltou a dominar o salão. Então Cerberus mudou o tom, quase pragmático. Sei que está cheio de perguntas. Vamos terminar o jantar. Depois porei você a par de tudo. Elliot ergueu as sobrancelhas em descrença, mas logo voltou a comer. O som do talher contra a porcelana quebrando o silêncio desconfortável. Entre uma garfada e outra, comentou. O motivo da minha visita, Cerberus, é algo que lhe interessa. Um assunto que assustou Klaus tanto quanto a mim. Igor, que havia se sentado próximo ao corpo semiconsciente de Arakov, inclinou-se levemente para a frente, os olhos fixos em Elliot. Sua voz grave e pausada ecoou como uma revelação incômoda. Imagino que esteja falando de uma lembrança esquecida por todos nós, mas que começou a retornar. O ambiente inteiro pareceu perder a respiração quando Igor concluiu. A lembrança do conde Viktor Kornovsky, o antigo mestre do Senhor Leon, e meu também. As palavras pesaram como chumbo derretido no ar. Cada olhar se voltou para Igor. Andressa levou a mão à boca, surpresa. Nathan paralisou, o garfo suspenso no ar, os olhos brilhando em uma mistura de incredulidade e temor. Valentina, ainda segurando o braço de Cerberus, estremeceu, como se um frio cortante tivesse atravessado sua espinha. Todos perceberam que se lembravam do Strigoi Viktor Kornovsky. Cerberus, por sua vez, ergueu-se levemente da cadeira, a expressão tomada por desconfiança e choque contido. Desde quando se lembra dele, Igor? Sua voz soava como um trovão prestes a romper. Eu pensei que apenas eu me recordava, e que isso fosse consequência da espada. Mas antes que Igor pudesse abrir a boca, Kiev tremeu. Primeiro um estrondo distante, como se o próprio céu tivesse se rasgado. Depois o eco de explosões sucessivas tomou conta do horizonte.
e os vidros pesados das janelas do castelo vibraram violentamente. Os castiçais tremeram e várias velas tombaram, espalhando cera quente pela mesa. O chão tremeu sob os pés de todos. Copos e pratos despencaram e se espatifaram em 1000 pedaços. O som de sirenes ao longe misturava-se ao troar de mísseis cortando os céus. Valentina se levantou assustada, agarrando o braço de Cerberus com mais força. Nathan se ergueu de súbito, derrubando a cadeira, e Andressa levou a mão ao peito, o pânico estampado no rosto. Do lado de fora, uma luz alaranjada se ergueu no horizonte, iluminando a noite de Kiev como um inferno distante. Pouco depois, outra explosão, mais próxima. O ar vibrou com a onda de choque. As notícias chegariam rápido, mas já se sabia. Um hospital pediátrico fora atingido. Crianças soterradas sob os escombros. Médicos e enfermeiros correndo em desespero. Ambulâncias tentando atravessar ruas bloqueadas por destroços. O choro, o pânico e o cheiro de fumaça dominava a cidade. Do alto do castelo, o grupo podia ouvir ecos de gritos e sirenes. Uma sinfonia macabra que atravessava a noite fria. Kiev estava sendo devorada pelo fogo mais uma vez. No salão, o ar parecia rarefeito. A tensão que já reinava se transformava agora em medo coletivo, um presságio sombrio que nenhum deles ousava ignorar. As ruas de Kiev estavam irreconhecíveis. A cidade que outrora se erguia com a imponência de suas cúpulas douradas, refletindo a luz do sol, agora jazia sob uma névoa de fumaça e cinzas. As avenidas largas, onde antes o trânsito vibrava, estavam cheias de crateras e veículos queimados, alguns ainda soltando pequenas labaredas, outros carbonizados até o chassi. Os bondes elétricos tombados nas calhas eram como esqueletos retorcidos, seus vidros partidos refletindo a luz trêmula das chamas ao longe. Pedaços de concreto e ferro estavam espalhados por todo o canto, como se a cidade tivesse sido despedaçada por garras invisíveis. As fachadas dos prédios ostentavam marcas negras de explosões. Muitas construções estavam abertas em cortes grotescos, revelando cômodos expostos como feridas à mostra. Cozinhas ainda com mesas intactas, salas onde quadros balançavam de um fio, e quartos em que brinquedos infantis estavam cobertos por pó cinzento. O cheiro de pólvora e carne queimada era sufocante. A fumaça se misturava ao frio úmido da noite, tornando o ar quase irrespirável. Alguns cães vagavam pelas ruas em busca de restos, seus latidos ecoando fracos entre os escombros. De vez em quando, um gemido humano surgia, abafado sobre montanhas de destroços, lembrando que ainda havia vida soterrada sob a cidade agonizante. A cada esquina, cruzes improvisadas de madeira eram fincadas no solo, memórias apressadas para os que não tiveram tempo de um funeral digno. Soldados ucranianos exaustos, de olhar perdido, vasculhavam ruínas com lanternas, tentando distinguir aliados de inimigos. Kiev já não era apenas a capital de um povo, era o retrato cru da guerra, uma cidade queimada e retorcida, mas que ainda se recusava a tombar. Mas como se não bastasse o ataque russo, que já havia coberto Kiev de chamas, um uivo triplo ecoou pela noite, atravessando fumaça, sirenes e gritos como uma lâmina invisível que cortava o coração de todos que ouviram. Não era o uivo de um animal comum. Era algo antigo, monstruoso, carregado de dor e fúria. O som reverberava nas ruínas e fazia até os sobreviventes mais calejados tremerem. Das sombras do incêndio que consumia o hospital pediátrico, uma figura colossal emergiu. Cérbero. Sua silhueta se formava entre as labaredas, 3 cabeças imensas erguendo-se como torres, olhos rubros faiscando como carvões incandescentes,
Cada passo fazia o chão tremer e espalhava brasas pelo ar. As bocas, escorrendo saliva negra, liberavam vapores ácidos que corriam pelo chão e faziam o concreto borbulhar. Quando uivava, o fogo se curvava como se também obedecesse à sua presença. O exército ucraniano, já mobilizado pelo ataque aéreo, abriu fogo. Metralhadoras cuspiram rajadas contínuas. Mísseis foram lançados e, ainda assim, nada parecia deter a criatura. As balas ricocheteavam no couro grosso que cobria seu corpo. Os projéteis maiores apenas o faziam cambalear por um segundo antes de avançar novamente. Um de seus focinhos arrancou um blindado inteiro, lançando-o contra um prédio em ruínas que desmoronou sobre civis que corriam em desespero. As pessoas que sobreviveram ao bombardeio gritavam e se dispersavam como formigas. Muitas caíam no chão sem forças para continuar correndo. Algumas se ajoelhavam rezando, como se estivessem diante do próprio juízo final. Crianças eram arrastadas às pressas pelos braços das mães enlouquecidas, os rostos cobertos de lágrimas e fuligem. Enquanto isso, o monstro seguia em marcha implacável em direção ao Castelo Negro, atraído pelo vínculo ancestral com a espada e pelo sangue do Varkolak que agora a portava. No castelo, o impacto daquela presença foi imediato. Cerberus estremeceu. O ar ao redor dele parecia mais pesado, carregado de energia hostil. Seus pelos se eriçaram, o corpo inteiro tremia como se cada fibra lutasse contra uma força invisível. Um rosnado escapou de sua garganta, gutural e primal, e seus olhos explodiram em um vermelho infernal. Ele está aqui, murmurou, a voz rouca como cascalho. O Cérbero está em Kiev. A mesa tremeu sob sua mão, até que, com um estalo seco, a madeira rachou. Da bainha em seu cinto, a espada pulsava, emitindo um brilho incandescente respondendo ao chamado do guardião infernal. O salão inteiro parecia ressoar com um conflito iminente. Todos se levantaram às pressas. Orloff afastou Andressa e Valentina com mãos firmes, tentando protegê-las da onda de poder que emanava de Cerberus. Eliote puxou Arakov, entregando-o a Igor, que o jogou no ombro sem esforço e se afastou do centro da tempestade. O poder que fluía do corpo de Cerberus era tão brutal que os vidros das janelas estouraram em 1000 fragmentos, caindo como chuva cortante pelo chão. Valentina pálida tremia e chamava o nome dele desesperada, temendo perder para sempre o homem que amava, vendo em seus olhos não mais a humanidade, mas apenas a selvageria assassina do Varkolak. O castelo inteiro tremeu e gemeu, como se estivesse prestes a ruir. Eliote, rápido como um raio, segurou Nathan pelo braço e, sem aviso, mordeu-lhe a pele. O doutor arquejou, confuso, enquanto seu sangue era bebido. Eliote ergueu os olhos, compreendendo de imediato o que acontecia através das memórias gravadas naquele sangue. Quando largou Nathan, este estava atordoado e foi amparado às pressas por Igor. Eliote avançou contra Cerberus. O Varkolak rosnou como uma besta raivosa. Mas o conde não hesitou. Em um movimento preciso surgiu às suas costas e o prendeu em um mata-leão, o corpo inteiro estremecendo sob a fúria titânica que tentava escapar. Orloff aproximou-se sem demora e juntou forças, ambos assumindo suas formas vampirescas para resistir ao peso monstruoso da criatura em que Cerberus se transformava. Ainda assim não bastava. O corpo dele crescia, a musculatura se dilatava e a sala parecia pequena demais para contê-lo. Foi quando um poder antigo, silencioso e sufocante, emanou do coração do palácio. Minutos depois, as portas da sala de jantar se abriram em um baque e Cassandra surgiu acompanhada por Efraim. Sem hesitar, Efraim juntou-se a Eliote e Orloff, ajudando-os a conter o Varkolak que se debatia como um titã.
Cassandra, fria e serena, apesar do caos, aproximou-se com um punhal de prata em mãos. Com precisão ritualística, começou a desenhar runas incandescentes na pele de Cerberus. Uma em sua testa, depois percorrendo os braços, cada traço acompanhado de um sussurro em uma língua antiga que vibrava no ar. Quando alcançou seu peito, a última runa se fechou em círculo, queimando como fogo vivo. "Soltem-no", ordenou com a voz firme. No mesmo instante, os vampiros o largaram. Cerberus ergueu-se e liberou um uivo devastador, tão potente que fez todos tamparem os ouvidos enquanto as janelas, ainda de pé, se estilhaçavam. As runas gravadas em seu corpo brilharam em um clarão incandescente e lentamente começaram a se apagar. Ele caiu sobre a cadeira, ofegante, até que seus olhos finalmente encontraram os de Valentina, que chorava desesperada. "Me perdoe", balbuciou com voz quebrada. Então seu corpo tombou inerte sobre a mesa, inconsciente. O silêncio que se seguiu foi carregado de terror. Cassandra, Efraim, Orloff e Elliot respiravam pesadamente, o corpo inteiro latejando pela luta. E todos eles sabiam, sem precisar trocar palavras, o poder que habitava Cerberus agora estava muito além do que qualquer um poderia imaginar. Eles tinham sentido. Se ele quisesse, poderia tê-los aniquilado. O vento frio invadiu a sala de jantar através das janelas estilhaçadas, trazendo consigo o cheiro de fumaça e pólvora que vinha da cidade em chamas. A corrente gélida fazia as velas apagadas tremerem em seus castiçais, arrastava papéis e poeira pelo chão e arrepiava a pele de todos os presentes. Do lado de fora, ainda era possível ouvir o eco distante dos tiros, explosões e por vezes rosnados guturais, como trovões bestiais reverberando na escuridão. Cada som trazia a certeza de que o inferno não estava apenas distante, mas se aproximava. Cassandra caminhou até uma das janelas quebradas. A pele morena de seu rosto recebeu a lufada da nevasca noturna. Flocos de neve misturados à fuligem dos incêndios grudaram em seus dreads escuros. Ela permaneceu alguns segundos imóvel, observando o horizonte em ruínas, como se pudesse enxergar através das sombras. Em seguida voltou-se para Efraim, os olhos brilhando com um peso antigo. "Preciso ocultar o castelo da criatura", disse com a voz grave, baixa, mas firme, como quem dita uma sentença. Efraim se aproximou sem hesitar. Cassandra puxou de dentro de sua bolsa de tecido gasto 4 pedras negras de obsidiana. O frio delas parecia devorar o calor da pele, e cada uma trazia entalhado o olho de Erebor, símbolo profundo e inquietante. Ela as entregou a ele, fechando os dedos de Efraim com força em torno das pedras. "Enterre cada uma nos pontos cardeais do castelo. Elas farão o resto." Ele assentiu com um movimento breve, os olhos faiscando em cumplicidade. Então, um salto ágil e silencioso desapareceu pela janela, tornando-se apenas um borrão na noite gelada. Cassandra, agora sozinha diante do vidro quebrado, voltou-se lentamente para a mesa onde Cerberus permanecia desacordado. Seus olhos pousaram na espada que repousava ao seu lado. O metal pulsava como um coração vivo, mas no momento em que Efraim cravou a última pedra no solo, um escudo invisível se ergueu ao redor do castelo. De imediato, o brilho da espada se apagou, e o aço voltou a ser apenas aço. Na cidade, ao mesmo tempo, Cerberus parou a marcha. As 3 cabeças ergueram-se em uníssono, farejando o ar como se buscasse algo que já não estava ali. O monstro vacilou confuso. A ausência da espada o desconcertava, mas seu instinto ainda o empurrava naquela direção. Quando a artilharia aproveitou para intensificar os ataques, a criatura soltou um rosnado aterrador. Abriu as 3 bocarras e vomitou um inferno de chamas negras, incendiando prédios inteiros diante de si.
O céu se tingiu de um vermelho, e entre os gritos dos sobreviventes, a figura titânica desapareceu no clarão. Pouco depois, Efraim retornou pela mesma janela por onde havia partido. Sua expressão era dura, os olhos sombrios. Eliot se aproximou imediatamente, a confusão estampada no rosto. "Como vocês sabiam?" perguntou tenso. Efraim não desviou os olhos de Cerberus, agora novamente em forma humana, embora o poder que emanava dele ainda fosse palpável e sufocante como um trovão preso em silêncio. 2 dias atrás, Cassandra recuperou seus poderes. Respondeu pausado. E junto com eles a memória do Strigoi voltou a nós. Sentimos o perigo e com sua magia, ela percebeu a presença do cão do inferno. E também a de Cerberus. Ela abriu um portal ligando nossa casa ao espelho de transporte do castelo. Foi assim que chegamos aqui. E pelo que vejo, sua voz baixou grave. Foi em uma boa hora. Enquanto ele falava, Cassandra se aproximou de uma das paredes de pedra, espalmou a mão contra a superfície fria e começou a recitar um feitiço em sussurros. O ambiente respondeu. Lentamente, os fragmentos de vidro espalhados pelo chão se ergueram, flutuando diante dos olhos atônitos de todos. Estilhaço por estilhaço, eles retornaram às janelas, encaixando-se como se nunca tivessem sido quebrados. Logo as velas apagadas voltaram aos seus lugares, reacendendo em chamas suaves, devolvendo a luz ao salão. Era como se o ataque jamais tivesse existido. Arakov, já desperto, observava em completo assombro, incapaz de articular uma palavra. Andressa levava a mão à boca, pasma, enquanto Nathan apenas murmurava algo inaudível, com os olhos arregalados. Quando Andressa retornou para junto de Efraim, Eliot apresentou. Este é o Conde Orloff, e ao seu lado sua filha Valentina. Ao lado dela, a doutora Gutenberg, e aquele, apontou para Nathan, ainda apoiado por Igor. É o Dr. Youngsen. Ele é o responsável por soltar essa criatura infernal. Mas pelo que vi em seu sangue, não teve escolha. Orloff se adiantou, a voz firme, mas carregada de uma tensão antiga. E vocês, quem são? Efraim ergueu o queixo, fitando o conde nos olhos. Sou Lord Hyde, e essa é minha esposa Cassandra Hyde. O silêncio pousou por um instante até que Andressa, curiosa, perguntou. Então você é o mestre Hyde? Efraim sorriu de leve, balançando a cabeça. Não, doutora. Sinto desapontá-la. O mestre Hyde ficou em New Orleans. Creio que nem saiba que nós não estamos lá. Valentina então se aproximou de Cassandra. Sua voz era suave, mas trêmula de preocupação. Você é bruxa e também vampira. Essa união lhe dá um poder extraordinário. Me diga, o que fez com Cerberus? Essas runas, elas... Cassandra segurou as mãos dela com firmeza e doçura, como quem tenta acalmar o coração aflito. Seus olhos transmitiam serenidade. Cerberus e a espada estão unidos. Eu apenas garanti que ele tenha controle sobre ela e que o guardião da lâmina não tenha domínio sobre ele. O Lorde Leon ficará bem. Ela respirou fundo antes de concluir, a voz carregada de alerta. Mas se há uma forma de deter essa criatura, aconselho que a encontrem rápido. Quanto mais tempo ela permanecer em nosso mundo, mais distorcerá a realidade e mais poderosa se tornará. A madrugada avançava em Kiev, como um manto pesado de cinzas e neve. A cidade ardia em pontos dispersos, iluminando o horizonte com labaredas vermelhas que dançavam contra a escuridão, como cicatrizes abertas no corpo da noite. No castelo, o vento que soprava pelas frestas ainda trazia ecos de tiros, explosões distantes e os gemidos abafados de um povo em desespero. Dentro do salão, no entanto, reinava um silêncio denso, carregado de expectativa e de mistério. O estalo das velas, o assovio do vento pelas janelas restauradas,
eram os únicos sons que preenchiam o ambiente. Conde Orloff mantinha os olhos fixos em Efraim. Havia algo em sua postura que intrigava o conde. Nada naquele homem, sua pele levemente corada, o calor sutil que emanava de seu corpo, o pulsar audível de um coração vivo, se encaixava na definição de vampiro que ele conhecia. Seus dedos tamborilavam levemente na mesa, denunciando sua curiosidade e um certo incômodo. Finalmente, com a voz grave, quebrou o silêncio. "Você não é um vampiro comum, Lord Efraim", disse, as palavras arrastadas pela desconfiança. "Na verdade, nada em você indica isso. Sua pele é tão saudável e comum quanto a do Dr. Jansen e de Andressa. Não sinto a frieza habitual de nós outros. Escuto seu coração bater, o que é inconcebível para um morto-vivo. Mas ainda assim é um vampiro. Então diga-me, o que exatamente você é?" Os olhares se voltaram para Efraim. Por um instante, o Lorde manteve o silêncio, encarando Orloff com uma firmeza que quase parecia pesar. O ar ficou ainda mais tenso, cada respiração audível, como se todos aguardassem uma revelação que poderia alterar tudo o que acreditavam. Antes que Efraim respondesse, no entanto, uma voz rouca e forte ecoou pelo salão. Cerberus havia despertado. Seus músculos ainda estavam tensos do recente transe, mas seus olhos avermelhados e intensos brilhavam com uma estranha lucidez. Ele se ergueu devagar, os passos firmes reverberando no salão de pedra, e foi ele quem tomou a palavra. "Ele é um mestiço", disse, sua voz preenchendo cada canto da sala. "O filho bastardo do irmão de Victor, Marco Kornovski. Ele e o mestre Hyde são os últimos anciões vampiros do clã Kornovski. Ele é um Draugr e também um vampiro de sangue puro." O silêncio tomou a sala e Cerberus continuou, com os olhos faiscando. "Caminha sob a luz do dia. Pode-se passar por um humano sem esforço algum. Ele é o sonho de todo um vampiro." A tensão que pairava sobre a sala se transformou em uma estranha reverência. Cerberus caminhou até Efraim e, para a surpresa de todos, se curvou profundamente diante dele. "Sempre fui leal ao clã Kornovski, não por escolha, mas porque fui criado por um de vocês." Sua voz vacilou por um instante, como se confessasse algo doloroso. "Mas o Lorde seria o primeiro a quem eu daria a minha lealdade de bom grado." Efraim se levantou lentamente. Sua presença era serena, mas imponente. Aproximou-se de Cerberus e, em vez de aceitar a reverência, estendeu-lhe a mão, erguendo. Seus olhos carregavam firmeza e compaixão ao mesmo tempo. "O clã Kornovski não existe mais", disse em tom solene. "Agora sou Lord Efraim, do clã Hyde. E você é meu amigo. Não me deve lealdade alguma. Não é meu escravo e nem servo de ninguém." Os olhos de Cerberus se arregalaram levemente diante daquelas palavras. "Você ganhou sua liberdade e a admiração de meu igual, o mestre Gabriel Hyde, quando decidiu por vontade própria lutar ao lado do bem. Eu lhe sou grato, Cerberus Leon, por proteger meu filho em meio à batalha. Você e Maiko são as criaturas mais extraordinárias que existem." O silêncio no salão tornou-se ainda mais profundo. Até o vento parecia respeitar o momento. Efraim concluiu, a voz carregada de respeito e liberdade. "Seja livre para criar seu próprio clã. Torne-se mestre do mesmo e faça dele a sua herança." Valentina, que observava a cena com lágrimas discretas nos olhos, aproximou-se de Cerberus. Suas mãos delicadas buscaram as dele, e quando seus dedos se entrelaçaram, ele a apertou com inesperada ternura. Os olhares se encontraram e naquele breve instante havia mais do que aliança. Havia confiança, havia esperança em meio à madrugada devastada de Kiev.